Malaquias, capítulo 3, versos 1 até 4, nos diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. Ele se assentará como derretedor e purificará de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, vou tentar colocar aqui. Acidente deixa 2 mortos em Presidente Lucena. Acidente que deixou 1 morto na RS 239 teve como causa excesso de velocidade. Preso ao vender drogas para adolescente. Funcionários são presos por furtar empresa na ERS 239 em Campo Bom. E eu teria aqui ainda uma série de outras notícias a trazer a nós nesta manhã. Queridos irmãos, queridas irmãs, a grande verdade é que todos nós vivemos no mundo das más notícias. E isso não é notícia nova, isso é coisa de sempre. Nós ligamos as nossas televisões em nossas casas, desgraça, desgraça, desgraça. Inclusive tem alguns canais que bem na hora do almoço gostam de mostrar algumas desgraças que eu não sei como é possível. A gente quase perde o apetite se a gente for assistir tudo o que é colocado na televisão naquele momento. Nós vivemos o mundo das más notícias, das notícias ruins, somos bombardeados todos os dias com péssimas notícias, como estas que nós vimos também, que são estampadas nos nossos jornais. E isso tudo nos lembra de que, inevitavelmente, nós somos, de fato, seres humanos caídos no pecado desde Gênesis 3. Quer uma prova de que a palavra em Gênesis 3 está correta ao dizer que o ser humano sim, de fato, se afastou de Deus? Quer uma prova de que isso existe, que não é fantasia, que não é mentira? Abra um jornal. Abre um jornal que você vai ver Gênesis 3 na sua frente. Quando o ser humano disse, ouvindo a voz da serpente, quando a voz da serpente se tornou mais interessante que a voz de Deus, o ser humano disse: eu posso ser o meu próprio Deus, eu não preciso de Deus. Este foi o pecado original de Adão e Eva. Quiseram se emancipar. Isso em Gênesis 3. O que já aconteceu em Gênesis 4? Notícia grave. Irmão mata irmão. Podia aparecer nos jornais da época. Caim matou Abel. Gênesis 3, o ser humano se afasta de Deus. Gênesis 4, Caim mata Abel. Logo para frente vão começar a vir outras coisas e surgem assim as notícias que vêm nos acompanhando até o dia de hoje, dia após dia, roubo, assassinato, furto, estupro, tudo que é coisa. Sinais de que nós vivemos num mundo caído, num mundo que está afastado da presença de Deus e que não pode se conectar novamente a Deus por si próprio e por suas próprias forças. Queridos e queridas, nós poderíamos dizer, mas tem coisas boas no mundo. Sim, tem coisas boas no mundo. Graças a Deus existem coisas boas também,
no nosso mundo, mas diante de Deus, mesmo as coisas boas que nós fazemos também estão debaixo do sinal do pecado. Não há nada que nós possamos fazer para agradar ao nosso Deus, nem as coisas boas. Então a gente tem que parar de fazer coisa boa, pastor? De maneira nenhuma. Continuar fazendo sim, mas saber que não é isso que nos traz salvação. Podemos até nos considerarmos pessoas boas, mas, por exemplo, nos diz a palavra do nosso Deus lá em Isaías 59:2, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. O pecado faz o que conosco? Ele nos separa de Deus, ele nos aparta de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo, e o que é santo e justo não pode estar diante do que não é justo, diante daquilo que é o pecado. Lá em Gênesis 3 aconteceu isso que Isaías diz, nós ficamos separados de Deus. Ou como o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, eu não pequei, pastor. Bom, aí nós temos duas alternativas, ou você está dizendo a verdade ou a Bíblia está dizendo a verdade. Não está dizendo ali alguns pecaram. Não está dizendo ali fulano pecou. Inclusive o pastor pecou. Todos pecaram. Ou, como Paulo vai nos dizer em Romanos 3:10-12, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Diante do próximo nós até podemos fazer coisas boas. Agora, diante de Deus, não há o que nós façamos que seja considerado bom. Por quê? Porque desde Gênesis 3, a nossa natureza humana se inclina a fazer o que é o contrário da vontade de Deus. E se nós fazemos coisas boas para conseguirmos a salvação, também isso é pecado, porque a salvação não se faz, a salvação se recebe de graça. Irmãos, irmãs, Agostinho de Hipona, um pai da igreja que viveu nos primeiros séculos, dizia: eu não posso não pecar, por mais que eu quero fazer as coisas certas, eu não consigo. O apóstolo Paulo disse também, eu não coloquei esse versículo aqui na tela, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Assim é a nossa natureza humana. E as notícias não são o problema original. O que são as notícias? São os sintomas da doença que surgiu lá em Gênesis 3. As notícias não é o problema original, eles são os sintomas daquilo que aconteceu lá atrás, que é o afastamento do ser humano de Deus. O profeta Malaquias, ele viveu num mundo parecido com essas ideias. Malaquias também viveu numa época da história do povo de Israel em que havia muito ceticismo. O que significa isso, pastor? Não se acreditava mais em Deus. Olha só, o próprio povo de Deus não acreditava mais em Deus. Afastou-se de Deus. Era o povo da aliança, era o povo que recebeu os 10 mandamentos, era o povo que Deus fez atravessar o Mar Vermelho, era o povo que Deus sustentou 40 anos pelo deserto, que suas roupas não se desgastavam e caía comida do céu. É o povo que entrou na terra prometida, é o povo do grande rei Davi, depois do templo de Salomão, e agora não precisa mais de Deus. Porque quando a gente tem tudo o que nós precisamos, para que Deus? Para que Deus? E Malaquias está vivendo então num tempo de péssimas notícias, e ao mesmo tempo em que Deus já não é mais importante. Aliás, a palavra Malaquias significa o mensageiro do Senhor. Nós, na verdade, não sabemos o nome do profeta. O livro de Malaquias não está falando do nome do profeta. O nome dele não é Malaquias. Ele é um mensageiro do Senhor que a gente não tem o nome dele na Bíblia. Malaquias vem como alguém que vem trazer o quê? A mensagem. Num mundo já da época afastado e distanciado de Deus, Malaquias é o mensageiro do Senhor. Nós não sabemos o seu nome, mas ele é, e não importa o seu nome, o que importa é que ele é o mensageiro do Senhor. E o livro de Malaquias, ele está dividido em duas partes principais, inclusive é um livro bem curtinho. Convido você, se você quiser também acompanhar, ler da sua casa. Dos capítulos 1 até 2, nós temos
o profeta denunciando o pecado do seu povo. São 2 capítulos bem pesados, ele faz uma lista, ele denuncia aquilo que o povo está fazendo de errado, e dos capítulos 3 até 4, então, o Malaquias fala do julgamento daqueles pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, más notícias. Somos pecadores, todos nós. E também era assim no tempo daquele profeta que vem como mensageiro do Senhor. E a má notícia do pecado é que gera as más notícias que nós temos no nosso dia a dia. Mas de maneira surpreendente, olha o que o profeta nos diz. E Deus coloca as palavras na sua boca. No capítulo 3, verso 1, ele fala que virá o mensageiro do Senhor. Em meio às más e às péssimas notícias, surge de repente o quê? Uma boa notícia, uma excelente notícia. Virá o mensageiro do Senhor. Vai vir aquele que vai preparar o caminho. A gente sabe de notícias do passado. Todas as notícias que eu falei aqui já aconteceram. Ou será que vai ter algum acidente amanhã dessas ali que eu li? Não. São do passado. Mas Malaquias traz uma notícia que vai acontecer. Olha que interessante, e que ousado, e que corajoso. E ele diz, gente, o mensageiro vai vir, essa é uma grande notícia. Quem é o mensageiro? Não é Jesus, é João Batista, aquele que veio para preparar o caminho de Jesus. Antes de Jesus vir, quem pregava no deserto, falando do arrependimento, falando do povo, para o povo ouvir a voz do Senhor? João Batista. E Malaquias, mesmo vivendo 500 anos antes de João Batista vir, Malaquias já sabia que João Batista ia vir. Olha que coisa maravilhosa. Mas Malaquias sabia por ele mesmo? Claro que não. Ele sabia porque Deus colocou a palavra na sua boca. E que fantástico nós vermos que a Escritura, ela se cumpre. Quer maior prova de que a Bíblia fala a verdade? 500 anos antes, Malaquias disse, vai vir o mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. E no tempo certo, veio João Batista. Imagina você agora ter que escrever uma notícia para daqui 500 anos. Já pensou? O que nós escreveríamos? Daqui 500 anos vai acontecer isso. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Mas Malaquias teve por quê? Porque veio de Deus. E ele escreveu, virá o mensageiro do Senhor. E João Batista de fato veio. João Batista preparou o caminho, por isso o tempo do advento. É um tempo onde nós lembramos sim da espera por Jesus, mas também onde nós lembramos de João Batista que preparou o caminho para que o povo pudesse receber o Messias. E assim nos diz, lá em João capítulo 1, versos 6 a 8, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. João Batista veio para falar da luz, como Malaquias anunciou, mas ele não é a luz. Isso é importante. Nós como cristãos, sim, também somos a luz do mundo, mas não podemos brilhar mais que o Senhor Jesus. Nenhum de nós deve ser estrelinha ou querer aparecer mais que Jesus. Nós devemos ser como João Batista, eu falo da luz na minha vida, mas eu não sou a luz. A luz é Ele. Tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser como João Batista. Eu não sou, mas Ele é. Eu sou pecador, mas Ele é santo. Eu estou perdido, mas é Ele quem me salva. Tudo é Jesus. Malaquias anuncia da vinda do preparador do caminho, que é João Batista, e João Batista, então, com toda a humildade, vem e prepara o caminho do Senhor. E, aliás, que interessante, João Batista tinha uma mensagem firme, tão firme que no fim da sua vida, o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça, literalmente.
por um capricho de Herodes e de Herodias. Porque falar a verdade pode às vezes doer naqueles que escutam. E aqueles que ouviam João Batista não queriam ouvir falar de arrependimento, de perdão. Isso era demais. Falar de pecado, para que falar de pecado? Vamos falar de coisas boas. Não queriam ouvir a mensagem de João Batista e por isso ele foi decapitado. Porque pregar a verdade pode incomodar. E no caso de João Batista incomodou. E como eu já disse em outro momento, num culto lá na Bom Pastor, eu prefiro muito mais uma comunidade de poucas pessoas ouvindo uma palavra verdadeira do que um lugar cheio ouvindo um ensino que é mentiroso. Porque era isso que João Batista fazia. É melhor ter 2 ou 3 fiéis ao que diz verdadeiramente a palavra de Deus do que uma multidão seguindo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, João Batista veio para preparar o caminho. No verso 2 de Malaquias, nós lemos: quem suportará a sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Agora não, agora João Batista, aliás, agora Malaquias está falando de Jesus. E a expectativa de Malaquias é: quando Jesus vir, quem vai poder aguentar a presença de Deus entre nós? E aqui Deus também nos revela uma coisa maravilhosa. Deus, ele vem como ele quer. Malaquias disse: quando Deus vir em pessoa na terra, se preparem. Mas Deus disse: eu não quero castigar o mundo, eu quero dar mais uma chance para eles. E Jesus não vem dos céus com uma espada, ou com canhões, ou com um exército, vamos acabar com tudo, mas nasceu num humilde paiol, cheio de cocô e xixi, na cidade de Belém. Ele vem para anunciar a boa nova, ele vem para anunciar o arrependimento, ele vem para anunciar a salvação, para que tivéssemos mais uma chance de, como humanidade, crermos no seu amor e mudarmos a nossa vida. Mas a sua segunda vinda, essa sim, essa será em glória e para o juízo. Queridos irmãos, queridas irmãs, e que interessante, nós como seres humanos já colocamos os pés na lua, mas ainda não aprendemos a amar como Jesus amou. Como nós, e eu me incluo, somos difíceis. E é verdade. Ainda vivemos longe de Deus, afastados de Deus, perdidos de Deus. Mas advento é tempo de preparação, de abrir caminho para o Deus criança. João Batista preparou o caminho do Senhor, o Senhor nasceu em Belém, mas nasceu para quê? Para morrer na cruz por mim e por você. A cruz não foi erro de percurso, a cruz fazia parte dos planos da salvação que Deus nos concede em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que isso tudo significa? Em meio a tantas notícias ruins, nós temos uma boa notícia. A salvação nasceu em Belém. E essa é uma boa notícia que nós devemos receber nos nossos corações todos os dias. Outra boa notícia, ele voltará novamente. Quando nós não sabemos, mas voltará. Em meio às tantas notícias ruins do dia a dia, vamos guardar na nossa memória essa notícia. O tempo está passando, ele está chegando. Como está a nossa vida? Vamos preparar o caminho do Senhor. O dia da sua volta do céu será um dia tão glorioso, que até mesmo, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, até mesmo os mortos vão acordar para ver a sua vinda. De tão estrondosa e maravilhosa que será o dia da vinda do nosso Senhor. Quando vai acontecer? Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Em meio às tantas más notícias, em meio às tantas péssimas notícias, nós temos uma boa notícia. Ele já veio e ele voltará. Jesus não nasce de novo no dia 25 de dezembro. Nós não comemoramos ele nascendo de novo, porque isso aconteceu só uma vez, não precisa acontecer de novo. Mas nós aguardamos o dia em que ele de novo virá a este mundo para
levar os salvos consigo para a glória celestial. Porque conforme Filipenses 2, 5 a 11, o nome de Jesus é um nome que está sobre todo nome. Será um dia de louvor, será um dia de adoração, será um dia de exaltação. Queridos irmãos, queridas irmãs, é isso. É simples. Em meio às tantas notícias ruins, temos uma boa notícia. Não estamos abandonados, não estamos perdidos, como nos diz lá em Lucas 2,11, é que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é uma notícia maravilhosa. Quer notícia melhor do que essa? Que Deus, que criou tudo, agora se faz gente e mora entre nós. Essa é a melhor notícia que nós temos. Vamos guardar essa notícia nos nossos corações e quando nós vermos as manchetes, quando nós vermos os jornais, vamos lembrar, tudo isso aqui é provisório, isso vai passar porque a melhor notícia vai acontecer, ele virá novamente e vai trazer salvação aos seus filhos e suas filhas. Hoje a gente chama o domingo da notícia. E que possamos viver a notícia do Natal, não só no Advento, não só em dezembro, mas em todas as épocas do nosso ano, que no nosso Natal não haja nada mais importante do que Jesus. Presentes é legal, claro que são legais, quem não gosta de ganhar um presente? Papai Noel tem sua função. Olha, às vezes eu desconfio, não sei se o Nicolau de Mira, em quem o Papai Noel é inspirado, ia gostar da imagem que fizeram dele. Eu acho que não, particularmente acho que não. Mas que nada abafe a melhor notícia, que é Jesus. Nem o comércio, nem o Papai Noel, nem nada. O Natal é Jesus. Nós podemos ter um Natal sem presentes, sem Papai Noel, mas se ali tiver Jesus, é Natal. Agora, se nós tivermos um Natal cheio de pompa, presentes e Papai Noel, mas não tiver Jesus, pode até ter pompa, presentes, Papai Noel, mas não é Natal. Porque o Natal é a notícia de Jesus. E que Jesus assim seja o centro da nossa vida, que Jesus também possa ser o centro das nossas famílias, e que recebamos hoje essa notícia. Ele já veio e ele voltará. Amém.